Isso implica o quê? Você ser heterossexual, isso implica você ter uma moral cristã, isso implica você ter os costumes, você tem que compartilhar os mesmos costumes e tradições do que aquela comunidade. Eu já falei aqui sobre os negros e o liberalismo, né, dando exemplo alguns filmes e séries, e claro, voltado para os Estados Unidos da América, que é o país referência quando se trata de liberalismo econômico. E eu fiz um vídeo falando justamente sobre essa busca pelo poder econômico, né, que a comunidade negra ela tem. Né? Não que isso fosse condenável, ao contrário, no vídeo eu até defendo esse posicionamento, né? Porque faz parte do jogo, né? A gente também não pode esperar uma disputa da branquitude. Por enquanto pertence à branquitude essa disputa entre direita e esquerda. Enfim, a ralé vai só seguindo, né? Seguindo os comandos. Mas aqui eu vou falar sobre uma coisa bem polêmica, mas assim, não vai ser um vídeo nada demais. Eu vou usar de novo um exemplo, uma série maravilhosa da Netflix, chamada Reunião de Família. E essa série é interessante a gente observar a relação da comunidade negra com o conservadorismo. E mais uma vez é o exemplo dos Estados Unidos da América. Até porque a gente, né, tem essa crescente onda de conservadores, tanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos eles são 3 vezes mais, né? Mas é interessante essa série a gente observar. Essa série é da Netflix, Reunião em Família. E é interessante a gente observar como eles vão buscar ter essa família. É uma série, tá, gente? Um sitcom. Como eles vão observar ter os valores dos conservadores brancos, digamos assim. Só que, lógico, adaptado à cultura negra nos Estados Unidos, né? Ou seja, você vai ver referências de panteras negras, cantores e artistas, né, no geral, negros, a questão do negro nos esportes e tal, que a gente até olha com esse olhar de que, poxa, são características que surgem ali do gueto, né, justamente por causa da segregação. Então, por exemplo, o negro só vai ascender através da arte, da música, quem consegue, né? Que também é um espaço, né, muito difícil em qualquer canto, você dizer que vive da sua arte. Muitos artistas, né, nem sequer são reconhecidos em vidas, às vezes só após a morte. Enfim, e a coisa do esporte, né, do basquete, do futebol americano. Quem mais? Que é sempre mais esses dois esportes atrelado à questão da comunidade negra. Claro que existem outros esportes, a questão é que lá nos Estados Unidos tem o seguinte: você consegue uma bolsa na universidade, por exemplo, se você for um bom atleta, então é um meio também de você estar na universidade. É interessante isso. Mas enfim, é uma série, Reunião de Família, que vai mostrar essas questões que eu te falei que são comuns na comunidade negra, que também tem a sua gênese ali na questão da segregação racial, mas que mesmo assim, né, a gente poderia pensar que eles que é uma família que vai sugerir um novo comportamento, um novo modelo, né, revolucionar os costumes, sei lá, a gente pode pensar isso, mas eles vão, na verdade, reproduzir justamente os valores e costumes da branquitude, do modelo conservador de sociedade. Por outro lado, isso é muito interessante e importante porque a sociedade é tão racista que ela não consegue visualizar uma família negra nos moldes do que seria esse modelo tradicional de família, né? Ou seja, o pai, a mãe,
os filhos, o cachorro. Eu sempre falo isso, né? Os cachorros e o quintal e a varanda, sei lá. Enfim, esses são o típico da imagem da família tradicional. E é interessante a gente observar essa ideia de sitcoms que passam essa imagem de que a família negra pode sim ter esse modelo tradicional, porque o racismo, o racista entende que por você ser negro, por você ser preto, retinto, você não segue esse padrão, né? Então, a mulher preta é sempre colocada em um lugar inferior, ela não vai conseguir casamento, a mulher negra vai ser mãe solteira, né? Como eu digo, mãe solteira no sentido civil mesmo, ela vai ter um filho e ainda por cima não vai ter o seu casamento. Você tem a mulher barraqueira, você tem o homem negro alcoólatra que não consegue trabalho, que vai se tornar um vagabundo. Então, enfim, você tem todas a ideia negativa e do conservador, ele não enxerga isso como uma consequência do modelo econômico que a gente vive. Ele enxerga isso como a questão do mérito, né? Se você vê uma pessoa em situação de rua, é porque ela não se esforçou o suficiente para melhorar de vida, né? O conservador não vai observar que o sistema, que palavra eu posso usar? Ele seca o sistema educacional público, por exemplo. Ele sucateia a educação pública, paga mal os professores, deixa prédios em ruínas, sem material escolar, não dá condições não dá condições no social geral, assim, né, para que o jovem complete seus estudos, porque o jovem tem que trabalhar, né, então, assim, então muitos jovens não conseguem conciliar estudos e trabalho, e piorou ir para a faculdade, que você, principalmente na pública, né, a universidade pública, praticamente o ensino é integral, mesmo que esteja lá que é diurno, vespertino ou noturno, os cursos você tem que ter uma disposição integral para dar conta de todos os textos, e se o cara quer fazer medicina, a maioria dos cursos de medicina é em período integral, então trabalho, faculdade fica uma coisa muito intrínseca. O conservador acha que isso não é culpa da ausência de políticas públicas, né? O conservador acha que isso é questão de mérito pessoal. Se você não fez a sua universidade, se você não ficou milionário, a culpa é sua, unicamente sua. Então, o conservador, ele defende a conservação da família, naquele modelo tradicional, a comunidade local, é pautada totalmente na moral cristã, e no caso dos Estados Unidos, na moral protestante. Aqui no Brasil e na América Latina, essa moral cristã, ela é católica. E é claro, os costumes, as tradições são importantes, né? Não posso deixar de falar isso, ainda bem que eu anotei. Porque eu sempre esqueço de falar dos costumes e das tradições que são intrínseca a tudo isso, a essa ideia também de comunidade, né? Por isso nos Estados Unidos é uma coisa que a gente vai ver muito, tirando as capitais, mas até nas capitais você vai encontrar isso, a coisa da identidade, né? De como os bairros, as ruas, existe um modelo de comunidade, eu digo o centro urbano, a periferia, que são muito idênticas, né? Então, isso da comunidade, se eu chegar em uma comunidade agora, em um bairro, em Atlanta, por exemplo, eu tenho que assimilar esse comportamento da comunidade, ou eu poderei ser rejeitada, poderei não ser aceita. Lógico que ninguém vai fazer algo grave por conta disso, mas a gente é tudo bicho social, né? Imagina você não ser aceito socialmente, né? E isso implica o quê? Você ser heterossexual, isso implica você ter uma moral cristã, isso implica você ter os costumes, você tem que compartilhar os mesmos costumes e tradições do que aquela comunidade. Isso é muito importante. A diferença não é permitida dentro do conservadorismo ou a excentricidade. A coisa política mais pesada dentro do conservadorismo é justamente que eles não acreditam na igualdade social.
como eu... Vai passar um carro agora. Para o conservador, e para isso eu tive que fazer uma pesquisa dentro em sites conservadores. Para o conservador, a igualdade social ela não existe. Ela não existe assim. Não, ninguém quer, não é pauta deles, né? Ao contrário dos liberais progressistas, que eles chamam de, do liberalismo social. Eu posso ter errado aqui o nome, mas acho que é isso, liberalismo social. O conservador, ele acredita o seguinte: já existe a igualdade política e jurídica, isso já é o suficiente, né? Então, a questão do mérito que eu falei lá atrás, se você é pobre é porque você não se esforçou o suficiente. O conservador não olha a questão material, né? Coisa que os comunistas e os liberais, que eu falei agora, o liberalismo social, ele vai pautar justamente na questão material, né? E como eu falei, eles querem a manutenção da ordem, então essa manutenção da ordem significa que a estrutura social ela não pode, a hierarquia ela não pode ser desfeita, né? O indivíduo é a comunidade, todo mundo tem o seu papel, apenas cumpra o seu dever. Então essa série, essa introdução toda sobre o conservadorismo é para dizer que essa série Reunião em Família acaba reproduzindo esses valores dos conservadores, só que dentro de uma comunidade negra, né?